Olá, pessoal. Já já a gente começa. Já já o Mário estará conosco. Olá. Olá, Inocência. Olá, professora Débora, meus alunos, colegas. Já já a gente começa. Olá. Olá, Mário. Me ouvem? Oi, Silvinho, tudo bom? Tudo Tá me bem? ouvindo? Sim. Tá me vendo? Que eu não tô me vendo. Sim. Eu não tô me vendo, que coisa engraçada. Ó, o Aqui, pessoal está peraí. vendo e Vamos ver se. ouvindo. Então tá, agora eu tô me vendo pela tela do computador. Ótimo. Bom, é, pessoal, então o grupo Literáfrica retomou as atividades, né? A gente está retornando agora em agosto até dezembro com as lives e a abertura desse projeto de lives vai ser com o professor Lugarinho. Tá? Vou falar um pouquinho dele, só convidando vocês também que nas próximas semanas nós vamos ter aí outros convidados, tá? Alguns pesquisadores, professor Sávio Fonseca, da UFPB, professora Leoné, da UFGD, professor Gesiel Oliveira, da UFBA, além de alguns escritores também, tá? Africanos. Deusa da África, Sônia Sultuani, Dom Midó das Dores, Andy Chivang, Décio Bittencourt, Isabel Ferreira, Odete Semedo, todos eles vão participar da live conosco até dezembro. Bom, professor Mário César Lugarinho, professor associado da USP na área de literaturas africanas de língua portuguesa, bolsista em produtividade em pesquisa 2 do CNPq, é pesquisador associado do Centro de Estudo Comparatistas da Universidade de Lisboa e fazendo parte do projeto GENORE, Gender, Normativity and Representation. Né? Ai, a professora Débora está orgulhosa. É um dos fundadores da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Tem livros publicados na área. E o último livro do professor Mário foi esse, Nau que me carrega.
Mário também escreveu o prefácio do meu livro, Ao Jabá. Mário é casado com Emerson e faz Que passou. um caruru de Cosme e Damião como ninguém, né? Enfim, o nosso tema hoje é sobre literatura africana e os estudos queer. A homossexualidade em África, ela sempre foi, não é? Um tabu. Nas literaturas africanas também, ela é polêmica. E esse tabu muitas vezes está enraizado em ideias até mesmo de intelectuais africanos e afrodiaspóricos, né? Se a gente pensar no Fanon, por exemplo, e no Asante, é, a gente pode ver isso, né? Em uma nota de Pele Negra e Máscara Branca, o Fanon diz que a homossexualidade não existe na cultura negra das Antilhas e, consequentemente, não existe em África. E o Assange, por sua vez, diz que a homossexualidade é característica branca ocidental, no livro dele, La Afrocentricité, que, aliás, a homossexualidade é um desvio do pensamento afrocêntrico, pois se foca no indivíduo e foge da consciência nacional e coletiva, que é a consciência africana. Bom, isso acabou esbarrando na literatura, nas literaturas africanas, né? E aí, se a gente parar para pensar e analisar um pouco o corpus literário das literaturas africanas, parece que realmente não existe homossexualidade em África, nem na literatura. Mário, nos ajude a discutir um pouco sobre isso. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite. É muito legal te ver. A gente não se vê, acho que fisicamente já há uns 2 anos, talvez. Isso. Né? Você teve uma rápida passagem aqui para São Paulo há uns 2 anos atrás, acho que nos vimos. E pronto, não nos vimos mais só nessa distância toda, São Paulo, Recôncavo, né? Amargosa, né? Isso. E, portanto, é um pouco difícil. Bem, a gente ter se visto, mas acho que a colaboração tem continuado em muitos aspectos. Em muitos aspectos a gente tem continuado a colaboração e é sempre um prazer estar trabalhando, fazendo qualquer coisa contigo. Eu admiro muito você e principalmente o vigor e a disposição para enfrentar questões novas e desafios sempre presentes nessa carreira que a gente tem, né? Eu já estou um pouco cansado disso tudo, já de saco cheio, já começando a contar os anos para a aposentadoria, e não por causa do trabalho, da pesquisa e das aulas, mas pela burocracia infernal, pelas instituições com as quais nós temos que lidar, e que você, tão jovenzinho, ainda está começando a descobrir. Desculpa a risada maldosa, mas não dá para fugir disso. Eu já estou começando a me livrar disso. Mas vamos lá, a sua pergunta é uma pergunta. A provocação para essa live é uma provocação. É uma provocação, tá? Eu vou considerar uma provocação. Uma provocação porque é muito complicado a gente tratar desses assuntos quando a gente vai lidar com a África como um todo, aí no caso, né? Eu vou me lembrar sempre, nunca vou esquecer disso, e quando eu comecei a trabalhar com essa temática, oficialmente, né, tem toda uma história um pouquinho anterior para lidar com questões na literatura relacionadas a homossexualidade, sexualidade, etc. Mas foi num momento muito propício, lá no final dos anos 90, quando eu ainda era professor de literatura portuguesa e africanas na Universidade Federal Fluminense,
e fui convidado para participar de um grupo de pesquisa, que foi capitaneado pela Laura Padilha, um grupo de pesquisa que foi muito fértil, chamado Cânone e as políticas do silêncio. Cânone Margem nas literaturas de língua portuguesa. E ela vinha trabalhar com a questão do feminino, o Silvio Jorge ia trabalhar com a questão do imigrante, e eu me dispus a trabalhar com sexualidade e homossexualidade. E ela me perguntou na altura, mas você conhece alguma coisa nas literaturas africanas que possa entrar? Eu falei assim, tem alguma coisa, não muita, e é preciso pesquisar muito para chegar lá. E realmente, na altura, a bibliografia a respeito do assunto não circulava no Brasil, nós não tínhamos ainda tanta disponibilidade, tanta bibliografia disponível na internet. A internet já era um instrumento poderoso de pesquisa, mas não era suficiente naquela altura, ainda era com muitas limitações. Não havia muitas revistas acadêmicas disponíveis, não havia livros, não havia... Nós tínhamos acervos de bibliotecas, conseguimos buscar em acervos de biblioteca, mas nem todas as bibliotecas estavam com seus acervos completamente indexados para a internet, era muito difícil. E, naquele momento, foi mais fácil, foi mais prático, digamos assim, e um ótimo aprendizado para mim, lidar com a questão da homossexualidade na literatura portuguesa. Foi um grande aprendizado. Quando eu me transferi para a USP, em 2007, e vim trabalhar exclusivamente com as literaturas africanas, e no programa de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, eu fui me preparando de alguma maneira, acho que a palavra preparar foi um pouco consciente, mas acho que fui me preparando para abordar a questão, quando me deparei com a necessidade, na minha pesquisa, de voltar aos estudos de gênero. Eu já estava há pelo menos uns 6 anos com aquela pesquisa do Cânone e a Política do Silêncio na literatura portuguesa encerrada, e achei por bem voltar aos estudos de gênero, que era uma demanda muito grande na Universidade de São Paulo, por parte dos alunos, mas de uma maneira diferente, né? Eu lembro sempre que onde não há difusão de conhecimento sobre estudos de gênero, né, onde não há um conhecimento específico, as pessoas costumam confundir os estudos de gênero com os estudos de literatura feminina, de women's studies, melhor dizendo. E naquela altura, na faculdade, nos cursos de letras da Universidade de São Paulo, basicamente era assim que se pensava gênero, né? Ou seja, uma discussão a respeito de mulheres, da produção feminina, do silenciamento feminino, da emergência das vozes femininas na literatura, etc. E eu resolvi, naquele momento, então, enfrentar por um outro lado e me dedicar ao estudo das masculinidades, né? E aí acho que foi a melhor porta que eu encontrei para começar a lidar com a discussão do gênero na África. Na África especificamente de língua portuguesa, na literatura africana de língua portuguesa. Na medida em que fui começar a considerar a formalização de identidades que se pretendem hegemônicas, mas que construídas a partir de uma conformação colonial. Ou seja, eu fui tentar entender a estrutura de gênero, podemos dizer, ou melhor dizendo, usando a expressão mais correta, a ordem de gênero tal qual ela se constitui
na África de língua portuguesa. E essa ordem de gênero que estabelece o que vem a ser masculino ou feminino, ou desvio ao masculino e ao feminino, ela se constituiu, ou melhor, ela se reconstituiu a partir da ação colonial, ou melhor dizendo, da intervenção colonial. E por que eu digo isso? Porque o colonialismo foi tão poderoso, que acabou reconstruindo as relações entre os seres humanos e das relações com os seres humanos consigo próprios, conformando os seres humanos naquilo que a ação colonial reconhecia como gênero, ou seja, a ação colonial vinda de uma sociedade, a sociedade europeia, que havia estabelecido uma equação entre sexo biológico e gênero. Essa equação, nas sociedades africanas pré-coloniais, não era universal. E aí é a questão que me chamava a atenção quando eu fui me dar conta. Um dos exemplos mais controversos, né, dessa questão, que transcende a questão literária e está presente na literatura, é a representação da rainha Ginga, que, representada na sua forma mais corrente, né, é uma rainha que se veste de soldado, de guerreiro, para lutar contra os portugueses e contra os holandeses durante a ocupação dos territórios que hoje são Angola. E essa personagem histórica, literária, mítica, ela atravessou com muita facilidade o que seria o olhar europeu, a barreira entre gêneros. Só por isso, e depois as histórias que serão geradas por essa atitude dela, já lhe valeu a demonização. Já lhe valeu toda uma fama altamente negativa, que vai se perpetuar ao longo dos séculos seguintes, na medida em que ela vai se tornando sempre vou dizer assim, um mito muito poderoso. Um mito literário, volto a dizer, um mito histórico, um mito cultural muito poderoso. E como tal, ela se torna controversa, né? Porque, primeiro, para o olhar europeu, essa mulher que se veste de guerreiro, de homem, ela não pode ser um ser normal, um ser humano, ela só pode ser um ser fantástico de um outro nível, que não aquele que nós vamos considerar como humano, mas que por isso será tratada da forma como os europeus poderiam tratar aqueles que não são humanos, portanto diabólicos. Essa forma de estabelecer, portanto, o gênero dela, reconhecer o gênero da rainha Ginga, no primeiro momento, como feminino, que se torna masculino, é um dado inerente ao mal. Até porque ela, antes de mais nada, alguém que lutava contra o domínio português. E como tal, já deveria ser demonizada desde o princípio. Além de tudo, ela era um guerreiro. E tratada como um guerreiro. Essa é a parte interessante que deixava os europeus mais confusos. Né? Ela era tratada como um guerreiro por seus soldados. Né? Ela era tratada como guerreiro e como um rei por seus súditos, né? No momento em que guerreava. Isso já nos deixa claro, né,
pelo menos, que a noção de gênero entre os povos que foram governados pela rainha Ginga não é a mesma noção de gênero que os europeus possuíam. Tá? E quando a gente atravessa os séculos e chega na produção literária efetiva dos povos africanos, há uma mudança muito grande nessa proposição, nessa questão. Na medida em que essa literatura começa a aparecer, principalmente no século XIX, ela já demonstra uma sociedade colonial que absorveu a noção de gênero muito efetivamente a partir do modelo europeu e não reconhece a existência dos gêneros, vamos dizer, ou do não gênero, ou dos desvios ao gênero. Portanto, num primeiro momento, isso se dá claramente quando a gente vai verificar, já no século XX, né, o aparecimento na literatura nacional angolana, por exemplo, continuo com o exemplo, das representações da Rainha Ginga. Né? Então, quando vamos buscar as narrativas que são feitas, produzidas por angolanos quase que imediatamente após a independência, a independência, melhor dizendo, a rainha já parece plenamente feminina, com raras exceções, e a exceção é o livro do Agualuz, né? A Rainha Ginga, de como os africanos dominaram o mundo. É a única exceção, né, nesse conjunto, mas ela é apresentada continuamente como na condição feminina e unicamente na condição feminina. Isso demonstra claramente essa conformação ao modelo de gênero dado pelo europeu. E o que tem a ver isso com a questão da masculinidade? O fato de que você tem, na construção das identidades nacionais africanas, um determinado momento, das identidades nacionais dos povos africanos, quando conformados no Estado moderno, sobre o Estado moderno, o Estado nacional, a necessidade de estabelecer essa formulação identitária entre masculino e feminino. E o que se dá? Você tem um investimento imenso no masculino. No masculino. Apesar de todos os esforços do Amilcar, do Samora, do próprio Agostinho Neto, do Mitelá, dos movimentos de libertação, de promoverem o feminino e darem uma igualdade à perspectiva, à posição do feminino nas lutas de libertação. Mas o protagonismo continuamente é dado ao masculino. E na medida em que esse protagonismo masculino é dado, né, e reconhecido, especialmente pelo Estado, né, principalmente pelo Estado, você tem a modulação, uma determinada modulação, uma determinada formalização do masculino que impede as modulações, melhor dizendo. Né? Então, qualquer modulação ao masculino será visto da maneira mais desviante possível e, portanto, irreconhecível. E se irreconhecível, ela é dada pelo colonialismo. Eu gosto de lembrar sempre do estudo, que apesar, e eu acredito que algumas pessoas vão torcer o nariz, né, mas de um estudo feito pelo Luiz Motti, publicado há muitos anos atrás. Ele cita num artigo muito importante dele, chamado Pagode Português, a homossexualidade em Portugal nos tempos da Inquisição, e num livro dele chamado Prostitutas, Gays, não sei o que, nas Garras da Inquisição, também publicado nos anos 80. E ele cita um caso muito interessante, extremamente interessante. Ele teve
Só um instantinho, né? Cancela. Ele teve um caso, ele cita um caso muito interessante, colhido num auto inquisitorial em 1550 e alguma coisa, um dos primeiros autos inquisitoriais realizados a partir da colônia, do Brasil colônia. Tá? E ele dá as referências, se vocês tiverem curiosidade, depois eu passo as referências desse auto inquisitorial, que é o seguinte: Vitória era uma negra que começa a se prostituir na Ribeira, na região da Ribeira, em Salvador. E ela, que era na altura, cidade de Salvador, fundada muito recentemente, já possuía sua zona de prostituição, e ela era uma escrava, provavelmente, pelas referências que ele dá, provavelmente vinda do Benin, da região atual do Benin. E ela diz, em determinado momento, quer dizer, do alto diz, que Vitória foi denunciada por outras prostitutas, porque ela não seria uma mulher, ela seria um homem. Vitória foi presa, enviada para Lisboa para ser julgada pelo Santo Ofício, e por 3 ou 4 dias, não me falha a memória, foi interrogada pelo tribunal. E, em todos os momentos, Vitória se informa como mulher e se identifica como mulher. Se declara mulher e diz que possui genitália, que possui seios, etc. É curioso que até então os membros do tribunal não haviam feito a verificação in loco. E apenas ao final, depois de todas as falas, depoimentos dados, né, que vão fazer a verificação in loco, né? E aí a descrição, ela é obrigada a subir numa escada e um dos inquisidores vai por baixo para verificar, por baixo da saia dela, se havia uma genitália masculina ou feminina. E encontra uma genitália masculina. E é muito interessante porque o auto vai com muita tranquilidade, né, passa a voz novamente para Vitória, que então se declara chamar Antônio por nascimento, por força de batismo, melhor dizendo, quando chegada a Salvador, ela foi batizada e recebeu o nome Antônio, mas imediatamente ela diz que o que ela era muito normal, inclusive ela não via escândalo algum naquilo que ela era. Que era muito normal, inclusive porque haviam muitos como ela, de onde ela vinha na África. Uma região da África que ela identifica nesse discurso de 1556. É uma região incerta, a gente fica sem saber exatamente qual seria o ponto de origem dela. A questão que importa é que há um depoimento do qual não se pode negar a sua autenticidade, que já fala em alguém que transitou entre os gêneros, sendo africano de origem, é uma negra africana de origem, né? E que justifica, ou pelo menos explica, que na sua origem, no seu local de origem, existia pessoas como ela. Lembrando que aquelas regiões ainda não eram colonizadas, aquelas regiões eram regiões onde os mercadores de escravos, os traficantes, iam apenas recolher escravos ou, no máximo, aprisionar escravos, mas não eram colonizadas nem sofriam ainda uma intervenção colonial, da forma como nós vamos ver nos séculos seguintes. Portanto, é preciso que a gente pense uma questão muito importante quando a gente fala de identidades
de identidades desviantes, e eu vou usar esse desviante sempre com muitas aspas, tá? Quando a gente fala da África, a gente tem que pensar numa categoria uma questão muito importante quando a gente fala de gênero, que é a colonialidade do gênero. Nós somos colonizados também por gênero, né? E é a partir daí que nós temos que começar a pensar as relações que se estabelecem à África. Tem um poeta, também angolano, que eu gosto muito, e que foi de alguma forma o ponto de partida para eu começar a discutir a questão das masculinidades nas literaturas africanas, que é o João Melo. João Melo é um poeta angolano, começa a publicar nos anos 80, ele deve estar na sua altura, na sua idade, agora em torno de 60, 61, 62 anos. Portanto, é de uma geração, da geração que começa a publicar imediatamente após a independência, ainda muito jovem, mas ele tem uma coisa muito interessante, que ele publica, em 1988, um livro que talvez seja na literatura angolana o primeiro livro de lírica amorosa, ou melhor, o primeiro livro integralmente de lírica amorosa, chama-se Tanto Amor. E esse livro é muito interessante, que ele assume claramente a voz masculina do sujeito amoroso. Do sujeito amoroso que está em crise diante do objeto de amor, que é feminino, mas com o qual ele não sabe lidar. Ele não sabe o que fazer com esse objeto de amor, né? Ele não sabe o que fazer com essa mulher que ele ama, porque essa mulher sempre o surpreende de alguma maneira. E ele, em vários momentos dos seus poemas, se diz sempre um homem que acaba sendo incapacitado para o amor, porque ele não sabe amar. Ele não consegue ser o guerreiro, ele não consegue ser o intelectual amando, ele não consegue ser o homem de letras, ele não consegue ter um lugar para ser o sujeito amoroso que consiga a correspondência do objeto amado. E é extremamente interessante que isso, meu Deus, isso é a fala dos poetas românticos. Isso é a mesma expressão do discurso amoroso que vem desde, pelo menos, os poetas românticos. Se a gente não quiser ir muito lá atrás, na cantiga de amor. Né? Caramba, será que um homem africano que se diz ferozmente angolano não sabe expressar amor de uma outra maneira que não seja pela tradição da poesia amorosa em língua portuguesa? Isso, para mim, é a prova da colonialidade de gênero. Ele só consegue amar como homem em língua portuguesa, ou melhor, quando ama como homem em língua portuguesa, ele ama exatamente a partir dos mesmos padrões de gênero que foram imputados ao masculino desde que a literatura em língua portuguesa começou. Isso é colonialidade. Isso é a colonialidade expressa na sua melhor forma, melhor dizendo. E se você for buscar em outras obras, né, em outros autores, basicamente nós vamos sempre entrar nessa forma. Tá? Ou seja, não dá para pensar não dá para pensar a existência do queer, eu não quero usar a palavra queerness para não parecer pedante, mas que seria exatamente isso, queerness, sem pensarmos a questão da colonialidade de gênero.
né? E talvez, né, e aí voltar também usar uma expressão em inglês, né, se nós não tivermos um olhar que queerize, desculpa, um olhar que consiga estabelecer um queering sobre essas literaturas, não vai existir ou não vai aparecer, pelo menos na superfície. Pelo menos na superfície. Porque é tudo uma questão de pesquisa, é tudo uma questão de também buscar, né, de procurar. Né? Há indivíduos de todas as maneiras, porque não podemos também ignorar que a colonialidade de gênero existe e que, portanto, vão existir homossexuais na África, vão existir pessoas não binárias, vão existir pessoas de gênero fluido, vão existir pessoas tal qual existem no chamado Ocidente, se é que nós aqui na América Latina somos Ocidente, né? Mas vão existir identidades semelhantes, próximas e diferentes, e elas vão se expressar. Né? E elas vão se expressar de alguma maneira. E vão se expressar de alguma maneira, seja através de falas, de vozes supostamente autorizadas, seja através das formas possíveis de se apresentarem. Né? Tem um exemplo, eu volto à literatura, a Angola, tem um exemplo maravilhoso que não sei se conhecem, se as pessoas conhecem o suficiente, mas que é Titica, em Angola. Né? Não sei se você já ouviu falar dela. Não. Silvinho? Não, Titica. Ai, que droga que a gente está no Instagram. Se a gente estivesse numa outra sala, eu te mostrava. Mas procure a Titica no Spotify. Procure no Spotify ela cantando com a Pablo Vittar. Tá? Titica era uma transexual que começou dançarina de kuduro, que no final da primeira década do século, despontou como cantora. Despontou como cantora. Mas a fama dela começa como dançarina. Lembrando para vocês que o kuduro começa como músico instrumental. Tá? Ele começa a ganhar letra ao longo da década passada. E ela desponta como cantora. E tornou-se um fenômeno em Angola, como Pablo Vittar é um fenômeno no mundo. Já achei um vídeo dela aqui. Tá? Procuro dela com a Pablo Vittar. Come Baza. Tá? É maravilhoso. E ela é ótima. Ela é incrível. É incrível. Tá? Ela já fez a cirurgia de redesignação. Há uns 3 anos, fez até aqui no Brasil a cirurgia, mas ela é um fenômeno em Angola. Ela é adorada por homens, mulheres, crianças, tem programa na televisão, sabe? E é um fenômeno para um país considerado extremamente machista. Tá? É claro que a gente tem que levar em consideração várias questões, né? Titica provavelmente é a Rogéria, né? A trans das famílias em Angola. Mas se talvez não tivesse havido Rogéria, não teria havido a Pablo. Né? E outras mais que vieram e estão aí fazendo coisas geniais. Tá? Ela está abrindo um caminho. Né? Mas, por exemplo, ela como fenômeno cultural, musical, tá? E ela é boa como cantora, tem uma produção ótima, a produção dela melhorou ao longo do tempo, maravilhosamente bem, os clipes muito bem cuidados, muito bem feitos, tem coisas geniais dela. E é um fenômeno, né? E aí você vai perguntar, mas na literatura? Né? A literatura tem você está falando da cultura pop, na televisão, etc. Mas e a literatura? Né? A literatura, que é um campo de representação bastante especial nos países africanos. Né? Ainda tem uma aura que nós aqui no Ocidente não temos. Né? Na literatura, realmente, na literatura, na maneira formal
normal, como nós conhecemos, né, nessa que nós conhecemos, realmente, nos países africanos de língua portuguesa, a gente não encontra. É claro que um livro, como foi a publicação de Marginais, do Evel Rocha, em 2010, lá em Cabo Verde, seguiu ai, meu Deus, Na Roda do Sexo, do... Ai, gente, esqueci o nome. Fernando Monteiro, do Fernando Monteiro, até já escrevi sobre o livro, esqueci o nome do autor. Estão me lembrando aqui, não, tem o livro dos guerrilheiros do Londrina. Não, sim, tem lá uns personagens, mas despontam sempre pequenos. Eu acho que, como pequenos em Angola, desponta pequeno, como se você for procurar na literatura do Miyakoto. Né? Você encontra um personagem esquisito, aspas, ele esquisito, tá? Um personagem diferente, mas ele nunca ganha protagonismo. Né? O Londrino fez o Mimi, lá no João Vencio. Né? Mas ele não chega a ser protagonista, ele é uma memória do João Vencio, uma memória de afeto do João Vencio. Olha que bonito. Isso é a beleza da obra do Londrino, né? Mimi é a memória de afeto, acho que é a única memória de afeto que o João Vencio guarda. Tá? Como vai aparecer no livro dos guerrilheiros, né? Aqueles personagens desviantes, digamos assim. Né? Sem dúvida. Mas não ganham protagonismo. Não ganham protagonismo. Eu diria que Marginais, do Evel Rocha, ainda é um caso muito isolado, em termos de problematização. Tá? Ainda é um quadro muito isolado, um fato muito isolado. Agora, existem manifestações outras, né? Que é uma questão de busca. Por exemplo, eu estava mexendo, como eu não quis entrar na discussão, quer dizer, ao longo das minhas pesquisas dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos, eu não quis entrar na discussão específica da homossexualidade ou da experiência queer dos países africanos de língua portuguesa, porque isso demandaria visitas frequentes. Né? E nós sabemos das dificuldades que todos nós temos de estabelecer essas visitas frequentes a países africanos, né? De apoio. Quando muita gente consegue, na nossa área, uma idazinha para um espaço específico, algum tempo, etc. Mas uma coisa muito interessante que apareceu, não sei se vocês vão conseguir ver, foi essa publicação. Conseguem ver? Expressões da homossexualidade. Abaixa mais um pouquinho. Consegue? Expressões da homossexualidade. Isso foi uma edição, uma publicação feita pelo Grupo Lambda, de Maputo, uma das primeiras, acho que a segunda associação gay lésbica de um país africano de língua portuguesa. A primeira é de Cabo Verde, que são estudos e, ao mesmo tempo, uma tentativa de estabelecer uma antologia de literatura. Tá? Se você tiver interesse, depois eu mando para você. Eu diria que como tentativa, foi muito bom. Né? Como tentativa. Travou. Foi muito bom. Mas, em termos de produção literária, ainda precisa muita coisa. Né? Isso é perfeitamente natural. Isso é perfeitamente natural. Eu digo que, eu costumo dizer que as expressões que não estão entranhadas na tradição literária, que não estão já consolidadas na tradição literária, elas são um tatear. Né? Os autores vão descobrir como é que falam, né? Vão descobrir como escrevem,
como podem escrever, né? Que recorrências serão importantes, que elisões serão importantes, que relevos merecem ser dados, né? Que questões são as importantes a serem contadas, a serem narradas ou transformadas em poesia, né? E isso é um aprendizado por eles próprios, né? Não adianta eu, como pesquisador, dizer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não posso fazer isso, né? Senão é uma intervenção, digamos assim, acho que muito malandra, né? Ou seja, querer mexer nos dados de pesquisa, né? Fazer um objeto de pesquisa ficar a meu bel prazer, né? Criar um objeto de pesquisa que justifique a minha própria pesquisa, né? Isso aí, não sei, eu não me sinto muito bem fazendo isso. Mas acho que existem tentativas como essa, não só tentativas, não existem propostas como essa, eu não vou falar mais a palavra tentativa, que eu não acho que seja a melhor palavra, não. Existem propostas como essa, não só no caso moçambicano ou até em Cabo Verde, mas em vários países africanos, né, em vários países africanos. E a gente tem que sair desse círculo um pouco vicioso da literatura em língua portuguesa, né? A África é maior do que isso, muito maior do que isso, e as relações estabelecidas entre os países africanos de língua portuguesa com os países que os circundam, que não são de língua portuguesa, são tão ou mais importantes do que as relações que eles estabelecem conosco, ou com Portugal, ou com os seus vizinhos de língua portuguesa. Tá? Nesse caso, é uma questão muito importante a gente verificar nessa produção a centralidade da África do Sul. A África do Sul realmente tem uma produção bastante, não vou dizer imensa, mas bastante grande e importante em termos de literatura, vamos chamar de literatura gay, literatura lésbica, né, queer, o que for, tá? Há uma produção grande que sai de lá, né? E não chega para nós. Nigéria também está começando a produzir algo. Existe também na Zâmbia e em outros, Tanzânia, existem outros lugares que possuem produção. Há uma publicação muito importante que foi feita há uns anos atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho ela em PDF aqui à mão. Espera aí. Que eu acho que foi até traduzida, parte dela foi traduzida há 2 anos atrás por um pessoal da Unilab, que é o Queer Africa. Eu não sei se vocês lembram dessa publicação. Né? E já tem o 2. É uma publicação. Tem o já tem o 2, sim, em português, né? Da versão em português, né? Que é a parte que faltou da obra original em inglês. O Queer Africa, que é um recorte, vamos dizer, feito, se não me falha a memória, em 2012, pesquisadores africanos, baseados na Inglaterra. É um recorte feito em 2012 de produção literária e teórica sobre estudos queer, bastante importante, que dá uma dimensão bastante promissora para essa discussão, tá? Para o desenvolvimento da pesquisa. É pena que mesmo o trabalho super pioneiro e valioso daquelas pesquisadoras lá da Unilab, infelizmente não ganhou ainda o relevo que merece. Não ganhou ainda o relevo que merece. E não ganhou ainda o relevo dado por uma produção literária em língua portuguesa que justifique o seu desenvolvimento. Mas aí é um problema específico da área de literaturas africanas, eu não sei se cabe aqui a gente discorrer, mas que deixa a desejar nesse ponto. Tá? Não sei, eu falei.
ou bate-bola, ou abre para pergunta, o que for mais Vamos interessante. dar uma pausa, porque o tempo Ah, da sim, live do Instagram ele tem um limite. Aí já em seguida sim. eu já chamo novamente. Então o pessoal já entra Tá bom. em seguida. Pessoal, vou encerrar e a gente começa logo em seguida.